Não é o diabo que nos leva. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Ele foi levado para o deserto. O deserto é lugar de escassez, calor extremo, frio demais. Não tem abrigo, não tem alimento, não tem água. Ou seja, é um lugar sufocante, de difícil sobrevivência. Muitas das vezes nós nos encontramos assim. Parece que a gente está num deserto. Não tem nada que aplaca aquele sufoco, não tem nada que traz paz, não tem nada que... Ou seja, para todos os lados a gente olha e a gente busca uma saída, uma solução, mas parece não encontrar. E a gente... É como se a gente estivesse realmente em um deserto. Mas se nós fomos levados para esse deserto pelo Espírito Santo, como Jesus foi levado, podemos ter certeza que sairemos dali melhor do que entramos. Porque Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. O propósito ele tinha que ser tentado. O motivo de o Espírito Santo levar a Jesus, alguém podia perguntar, mas por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Eu te respondo, para ser tentado pelo diabo. E é interessante a gente observar que o Espírito Santo não perguntou para Jesus se ele queria ir para o deserto para ser tentado. Ele simplesmente levou. Porque Deus não quer saber da nossa opinião. Deus não quer saber se a gente quer ou não. Ele vê a nossa necessidade. E ele vai, de uma forma ou de outra, ele vai dar um jeito de suprir aquela necessidade. Seja de suprimento, seja de bens, seja bens financeiros, bens materiais, bens físicos, ou seja, bens espirituais. Jesus precisava ser suprido de bens espirituais, porque o ministério de Jesus começava dali. O ministério de Jesus ia precisar no seu ministério daquela experiência. Ele ia precisar ali daquela vitória. E é por isso que o Espírito Santo levou Jesus. Se você ou eu estamos num deserto, podemos ter certeza. Se foi o Espírito Santo que nos trouxe, e se somos guiados pelo Espírito Santo, glória a Deus por isso que somos guiados por Ele, podemos ter certeza que nesse deserto nós vamos vencer. Nesse deserto nós vamos triunfar. Nesse deserto nós vamos passar por tudo e vamos sair vitoriosos no nome do Senhor Jesus. Deus não leva alguém para o deserto para perecer. Deus não leva ninguém a passar uma situação difícil para ele morrer, para ele ser abatido. Não. Lembra de José? José, ele foi jogado no poço pelos irmãos. Antes de ser jogado no poço, primeiro eles arrancaram, tiraram a sua túnica. A túnica, tiraram a roupa, algo importante que José carregava consigo. Uma vestimenta muito importante que o pai havia presenteado ele. Ele tinha orgulho daquelas vestes, daquela túnica de várias cores. E algo que os irmãos queriam tirar dele era aquela túnica. E realmente tiraram.
mas não tiraram dele a presença de Deus. Tiraram a sua túnica, rasgaram a sua túnica, jogaram no poço, tiraram depois do poço, venderam como escravo para o Egito. E os seus compradores levaram ele, e ao chegar no Egito, ele foi exposto numa vitrine para ser oferecido. E veio alguém importante chamado Potifar e o comprou. Ele foi para a casa de Potifar, mas como os irmãos só tinham rasgado as vestes dele, só tinham tirado as vestes, não tinham tirado a presença de Deus. Dentro da casa de Potifar, ele foi honrado. Ele foi posto como chefe de tudo ali. Mas a mulher de Potifar, outra vez, rasgou as vestes dele. Tirou as vestes dele, a ponto dele deixar as vestes nas mãos dela. Mas ela não tirou a presença de Deus. E por causa daquela acusação falsa, ele foi jogado na prisão. Mas a presença de Deus continuava com ele. E dentro da prisão ele foi honrado. Se tornou chefe daquele lugar, daquele presídio. E dali, então, ele saiu para ser governador do Egito. Deus sempre vai cumprir o seu propósito do jeito dele. Se Deus perguntasse para José, você quer ir para o Egito? Você vai passar por tudo isso. Provavelmente José não aceitaria, como eu e você não aceitamos, não aceitaríamos. Se Deus nos mostrasse, se Deus falasse com a gente todas as provas que tínhamos que passar e como queria que as provas iam vir, às vezes a gente negaria a nossa fé. Mas simplesmente as provas vêm e nos pega de surpresa. Todas as vezes que nós falamos com Deus, Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos. Eu coloco a minha vida em tuas mãos, minha vida está em tuas mãos. A partir daquele momento, então, Deus começa a dirigir a nossa vida. A gente já não é mais o condutor da nossa vida. Já não somos mais dono das decisões. Nossa vida já não é decidida por nós, mas sim por Ele. Porque Ele sim consegue, sabe, nos levar à vitória. Fique com essa palavra. Se você chegou até aqui, eu peço a Deus que Deus te abençoe. Eu peço que Deus te ilumina e que Deus te dê vitória no deserto que você está passando, ou que você venha passar. A paz do Senhor esteja contigo. Quando, após a morte de Jesus, os discípulos de Jesus estavam reunidos em uma casa, com portas fechadas, com medo, apavorado do que podia acontecer com eles também, já que eles eram seguidores de Jesus e Jesus havia sido crucificado na cruz. E eles estavam ali trancados naquela casa, de porta fechada. Jesus chegou para eles. Não bateu na porta, não bateu na janela. Jesus se fez presente diante deles. E a primeira coisa que Jesus falou: paz seja convosco. E eu declaro, e eu peço a Deus que a paz do Senhor esteja contigo, comigo, porque a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento. A paz do Senhor, ela é algo maravilhoso. Podemos estar na pior prova, mas se Deus colocou a paz no nosso coração, a prova passa que a gente nem percebe. Então que a paz do Senhor esteja contigo. Amém? Deus te abençoe.